E tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar do livro Noturno do Guilherme Del Toro e Chuck Hoogan. Dar a minha opinião sobre ele e falar que é um livro muito interessante. Eu já indiquei a trilogia porque são 3 livros, tá? O primeiro livro é o Noturno. Já indiquei lá naquele videozinho que eu falo dos 50 livros que mudaram a minha vida. Um minuto, por favor, que eu vou espirrar. Eu não vou editar porque eu tô cansada de editar, de parar e recomeçar, na realidade, os vídeos, porque ou eu tô espirrando, ou entra um bicho, eu tenho que sair da sala. Eu tava filmando lá da minha base de trabalho, mas apareceu uma vespa estranha lá e eu não quis ficar lá. Eu falei, não, vou lá pra sala, vou gravar com o celular mesmo. Então eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre o Guilherme Del Toro e sobre o Chuck Hoogan. Eles estão aqui, tá? O Guilherme Del Toro tem 52 anos e o Chuck Hoogan 49. O Guilherme Del Toro nasceu em Guadalajara, no México. Ele estreou na direção de longas-metragens em 93 com o filme Cronos, que eu não vi. E desde então dirigiu mais 6 filmes. Entre eles estão A Espinha do Diabo, Blade 2, que é um dos meus preferidos do Blade, Hellboy 1 e 2, que eu achei bem interessante, e O Labirinto de Fauno, que foi premiado com 3 Oscars. Na época que ele escreveu esse livro, ele estava para dirigir a adaptação do cinema de O Hobbit, do Tolkien, né? Que já saíram os 3 volumes de filmes, né? Um livro foi feito 3 volumes. E ele hoje mora em Los Angeles com a mulher e filhos. E o Chuck Hoogan é autor de muitos livros consagrados lá fora, incluindo o Impasse de 2005 e o Prince of Thieves de 2004, que foi que recebeu até um Hamlet e foi considerado um dos 10 romances preferidos do Stephen King. Prince of Thieves será em breve adaptado para o cinema, mas eu acho que não. Pelo menos eu não vi menção de ter saído aqui no Brasil. Tá, o livro ele começa com uma lenda, tá? A lenda de Joseph Sardo, que é uma criança que nasceu com gigantismo e quando estava com 9 anos ele era maior que o pai dele. A família dele era uma família nobre, a família dos Sardos era uma família nobre. E o Joseph, ele tinha um problema por causa da altura dele, que a musculatura não aguentava o tamanho e o peso dos ossos. Então ele tinha que andar com um cajado, que ele fazia de bengala, para se apoiar. E nesse cajado, aonde você punha a mão, era uma cabeça de lobo, que era o brasão da família Sardo. E ele era amante das crianças da cidade, ele adorava, amante que eu falo assim, ele gostava muito de criança, então as crianças da cidade também adoravam ele vivia com os bolsos cheios de balas e brinquedo para distribuir para as crianças da aldeia, e além de gostar muito das crianças, ele gostava muito dos animais. Então, quando o pai dele falou para ele, filho, você vai ter que caçar com a gente, com os homens da família, ele ficou muito triste, porque ele não gostava de matar nada. E eles foram para a Romênia caçar, eles caçavam lobo para comer a carne do lobo, porque a família, como o lobo era o símbolo da família, eles achavam que se eles se alimentassem da carne do lobo, eles ficariam mais fortes, teriam a força do lobo, né? E isso poderia curar o Joseph. E na caçada, o pai dele se perdeu, desapareceu, e os tios e os primos foram procurar, e um a um eles foram desaparecendo. E passou um tempo, eles iam ficar 6 semanas caçando, né? E passou um tempo, o Joseph foi atrás de todo mundo e encontrou todos os corpos dentro de uma caverna. E os corpos eles estavam inteiros, eles não tinham sido devorados, mas os crânios tinham sido esmagados. Então a força da criatura que fez aquilo com eles era fora do comum.
E ele percebeu que ele estava sendo observado, então ele carregou cada membro da família dele para fora da caverna, enterrou, e depois de 10 ou 11 semanas ele voltou para o castelo lá da aldeia deles e se isolou de todo mundo e ninguém jamais ouviu. Aí começaram os boatos que ele começava a ir na aldeia à noite, ao anoitecer. E as crianças escutavam o cajado dele. Só que ele não usava mais o cajado para se apoiar, porque ele não precisava. Ele usava o cajado para tirar as crianças da cama. E todo mundo, quando saía de manhã, percebia. As crianças começaram a desaparecer, né? E todo mundo que saía de manhã, ele percebia o cajado, os buracos do cajado no chão. E eram os buracos profundos. E eles começaram a ficar assustados e começaram a se afastar cada vez mais do castelo. E as crianças de outras aldeias começaram a desaparecer também. E aí eles começaram a acreditar que se tratava de um vampiro, que o Joseph Sardo tinha virado um vampiro. Essa é a lenda de Joseph Sardo. Passado muitos anos, que seria a nossa época atual, um avião chega a Manhattan, pousa no aeroporto, e ninguém sai lá de dentro, ninguém fala mais nada, eles perdem a comunicação com o avião estava todo apagado, e eles mandam alguém olhar para ver o que estava acontecendo, e descobrem que todo mundo no avião aparentava estar morto. Então eles chamam o Centro de Controle da Doença de lá, né? O CCD. E o médico vai ver e descobre que, tirando 6 passageiros, o resto da população está morta. Levam eles para o necrotério, os passageiros para uma quarentena. No começo eles acham que é algum tipo de vírus, alguma coisa. Eles também descobrem que uma carga muito especial some do aeroporto, uma carga que estava no mesmo avião, some do aeroporto, e a carga nada mais é que um caixão cheio de terra. Nada mais é que um caixão cheio de terra, né? E assim começa a história. Eles têm exatamente uma semana para desvendar tudo e conhecer e na realidade solucionar o problema. Porque em uma semana os vampiros tomariam Manhattan. Em um mês tomariam os Estados Unidos e em 2 meses tomariam o mundo. Aí tem aqueles vampiros que não querem que isso aconteça, porque no caso acabaria a alimentação. Então tem os vampiros que querem que toda a população inteira se transforme em vampiros. Só que se isso acontecer, acaba a comida para os outros vampiros. E aí eles conhece um outro grupo de vampiros que não são bonzinhos, mas tem de certa forma a mesma intenção de deter essa dominação. Eu indico Guilherme Del Toro, Chuck Hogan e Noturno para todo mundo, tá? Saiu uma série que eu também indiquei no FX, chamada The Stream. Eu acho que já tem 3 temporadas. Eu acho que eu ali. Então, gente, é assim, eles têm uma semana para resolver o problema deles e descobrir tudo. E é uma coisa assim que você não tem tempo para respirar. Pelo menos o primeiro livro. O segundo eu comecei a ler, não terminei ainda. Então no primeiro livro é uma coisa que você não tem nem tempo de respirar. Fica como dica, né, tá? Minha nota pro livro é 4. É um livro que eu gostei muito. E quero conhecer outros trabalhos do Chuck Hogan. Eu quero ler os livros dele aqui que estão no Brasil. Torcer para que as adaptações saiam logo. E pelo que eu conheço do trabalho do Guilherme Del Toro no cinema, é muito bom. E fica como dica também para vocês, tá? Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a falha.
falta de memória no celular. Se o bichinho tiver saído ali da minha mesa de trabalho, eu volto a falar com vocês. Tchau!